Voltamos com Cultura Livre. Lembrando você aí de casa que a gente está ao ar todas as quartas-feiras às 21h30. Aos sábados a gente reprisa às 21 horas. Então você que chegou agora, que não pegou a entrevista desde o início e ficou com curiosidade, quer saber, vai no sábado que às 21 horas tem Cultura Livre aqui na nossa TV Gazeta. A gente está aqui hoje falando sobre uma revista que chama Mata Pacos, que é a união de alguns artistas, e dois artistas estão aqui hoje, que é o Caio Ribeiro e o Lucas Lemos, e a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda edição da revista agora. No bloco anterior a gente falou sobre a primeira edição, como que eles se uniram, e agora a gente vai falar sobre a segunda edição. Como que foi pensada a segunda edição, como que foi a repercussão também, né, da primeira edição. Vocês falaram, nossa, vamos continuar, é isso. Como que foi, Caio? Conta pra gente, Lucas. Eu acho que a primeira coisa foi que da primeira a gente recebeu muito elogio do design, assim, né? As pessoas, nossa, que design legal, que coisa descolada. E aí a gente decidiu meio que, não foi uma expansão, mas a segunda foi uma ampliação da primeira. Já teve mais páginas, né? Já não teve 10 páginas. E a gente abriu pra... Bom, já que na primeira a gente publicou só a gente, os próximos, se der tudo errado, é só as amigas que vai sofrer, a gente pode chamar outras pessoas, né? Teve uma coisa muito legal que o Nuno, ele publicou, né? Sim. Que é um grande poeta, dono de uma das maiores revistas digitais, literárias, assim, do país. Que legal. Sim, então a gente falou, cara... Pode dar certo isso aí. Pode Vamos dar chamar certo. umas pessoas, talvez role, né? Ele não só publicou, como teve muito comentário positivo na publicação dele, porque ele é um cara que é referência, né? E que tem muita influência, né? No meio da literatura artística. E de revistas De digitais revistas também. digitais. Como que é o nome dele? Nuno Hall. Ele é da onde? São Paulo. Sampa, ele é do Eixo. Ele é do Eixo. Eu acho que ele é Rio, de São Paulo, Cuiabá. Pode ser, Rio, São Paulo, Portugal também. Eu fui Legal. printando os comentários, jogando lá no nosso grupo, assim, olha só. Aí a gente, nossa, meu Deus, Que legal. tá dando certo. E por que eu digo que é uma ampliação? Porque a gente ousou. A capa é feita por uma artista chamada Pali Siqueira, que ela é atriz, mas ela também tem um trabalho de artes plásticas, pintura em tela, pintura em papel. E é uma atriz muito respeitada, assim, né? Já fez filmes do Clóvis de Assis, assim, já tô com o Matheus Nastergalli. Então ela é a capa, a gente já, uau, conseguimos isso. E chamamos mais gente, assim, para poesia, por exemplo, teve o Lucas, teve o Edson Flávio, que é do interior de Mato Grosso. De Cáceres, da Unemate. Sim. Teve Bruna Vilaça, que é uma atriz dramaturga de São Paulo. Então a gente saiu Do daqui Eixo de Mato Grosso, né? E foi pro eixo de lá. E teve a Bruna Mitrano, que para mim é uma das maiores referências na poesia, sei lá, numa coisa mais autoficcional atual. Essa é uma das coisas que eu mais gosto. E ela topou, ela é do Rio de Janeiro. Gosto muito do trabalho dela. Então, na poesia, a gente tinha... Você já tinha contato com esses artistas antes? Já conhecia? Já tinha trocado alguma ideia? Como que é isso? Já eram conhecidos, né? Vamos dizer. Sim, as Brunas eu já conhecia. A Bruna Mitrano veio no Sesc, no Arte da Palavra aqui. Aí eu conheci, mas a gente nunca tinha se falado. A Bruna Vilaça, sim, a gente já tinha trocado algumas coisas sobre dramaturgia. E a Pali, a gente fez um filme junto. Aqui, um filme do Luiz Marchetti. Então a gente já tinha essa proximidade. Legal. Então é sempre assim, meio chama os amigos. Na terceira que a gente chamou gente que a gente nem conhecia, né? Legal. O outro lado do continente. Mas vamos guardar aí a terceira. Que a terceira, gente, foi acontecendo assim, a gente percebe que a primeira vem como algo bem experimental mesmo, como vocês falaram. Fundo de quintal, assim. Aí a segunda já vai tomando um corpo maior, né? A gente vê que já sai daqui. Teve alguma matéria na segunda, assim, que foi bem repercutida, que a galera comentou muito e que vocês acham que vale a pena falar algum trecho? Ou
Eu acho que o poema do Edson teve uma grande repercussão, né? O Edson é de Cáceres? O Edson Flávio. Edson Flávio. Ele é colaborador da Piché também, né? Ele sempre está publicando. Ele é da literatura? Ele é da literatura. Uma das referências do Mato Grosso, literatura. Doutorado pela USP, em literatura. Sim. E de texto, qual foi mesmo o texto da segunda? Eu sinto que o Entrevistas... A história do André De Luca ali deu muito o que falar. Nossa, mas o André é incrível, Sim. né? Nesse momento que a gente está também com racismo, vamos exaltar os colegas negros aí que estão na cena, né? A gente vê... Vocês falaram também que tem a Carola Nunes, né? Sim, a Carola foi a pessoa, né, a cantora que a gente colocou na sessão que é Vê Escuta. Toda Mata Pacos a gente indica alguém, né, da música nesse caderno. Sim. E aí contamos um pouquinho da sua história e tal. E aí foi bem legal. Esse Entrevistas era a Maurília Valderez, que é uma filósofa da Sim. teoria crítica, que pensou palavras que faziam sentido para ela. E aí a gente convidou o André De Luca, que é das artes cênicas. Sim. A gente queria pessoas que fossem de lugares assim diferentes, apesar de viver na mesma cidade, para ele colocar o que são essas palavras para ele. Então ela pegou umas palavras assim, super da teoria anarco, aceleração, poesia, revolta, né, umas coisas assim. E o André trouxe, né, o pisciano, que é um olhar muito lindo assim sobre a história dele. Ele meio que contou a própria história a partir dessas palavras. Nossa, incrível. Então, era só isso, era a palavra e o significado. E lá, outro jogo, né, Caio? Outro jogo. O que era? Tinha uma palavra asfixia, né? Sim. E ele conta um relato da vida dele muito forte sobre a asfixia, da infância, né? Bem forte. Então, é a poesia construída além, né? Não é nem o que a Val fez, nem o que ele fez. É um outro arranjo, né? Uma correspondência às cegas, porque eles não sabiam para onde que ia virar isso, né? Nossa, que legal. E ela, quando recebe essa... Ela adorou, porque ela viu algo inesperado, né? Sim. Ela pensou que ia ser uma coisa e, na verdade, foi outra, né? E isso é muito bom, né? Quando algo te surpreende, assim, pra esse lado, né? Você achar, a gente sempre tem algumas coisas pré-estabelecidas, vai ser assim, e acaba vindo outra. E aí, também eu acho que pensar, né, no artista, né, que vocês convidaram, eu acho que foi bem assertivo, né, também. O André também escreve, ele também é dramaturgo, né, também escreve. Então... eu vejo nesse jogo uma potência do sentido, né, como que ele escapa mesmo, a gente acha... Até os escritores, principalmente, acham que tem aquele domínio, né, sobre o significado, sentido, quando vê, tá uma coisa totalmente, né, Sim, fora. É incrível, né, pra quem tá escrevendo também, você acha que você tem um domínio sobre o que você tá escrevendo, de repente você começa a escrever coisa que você nem tava ali, tá em outro tempo e espaço, sei lá, a gente vai nesse lugar do inesperado também, até para quem está escrevendo, né? Sim, o poder da palavra. Do poder da palavra. Né? E, ultimamente, eu estava lendo um artigo na N-1, né? Uma editora bem legal. É uma revista que eles fazem. E aí, bom, eu não vou lembrar o nome do autor, infelizmente, eu sou péssimo de memória. Mas ele fala dessa potência do silêncio nesse momento, né? E aí, ele, nesse ensaio, ele vai descrevendo os cheiros, os aromas que estão invadindo os condomínios, né? Porque a galera tá em casa, e agora a galera consegue fazer um bolo e consegue ficar em silêncio, mas ao mesmo tempo, o que nos resta é a palavra, né? Porque se a gente não tem contato humano, a gente não consegue ver as pessoas, o que vai restar, né, nesse momento? O discurso, e aí reside uma grande... potência mesmo, né? Força no ser humano. Sim. E também um cuidado, né? Sobre o que estou falando, né? Sim, para quem eu estou falando, né? Porque uma palavra nesse momento errada, ela pode, né, causar um caos, causar um alvoroço. As pessoas estão mais, esse momento dentro de casa, apesar da gente ter sido cobrado por uma produtividade imensa, eu acho que não é momento da gente se cobrar produtividade, né? É muito complicado você querer fazer tudo, abraçar o mundo. Tem gente que fala, eu tô tentando fazer coisas que eu não conseguia, e aí a gente cai nesse lugar de, será que é certo? Acaba deixando doente a pessoa mesmo, né, de pensar nisso. Que quando eu fui falar com a Val, para ela mandar as palavras, ela estava falando isso. Ela falou, eu selecionei essas palavras porque eu sinto que a gente está tendo uma cobrança muito grande. Aí ela colocou lá aceleração, né?
de produzir, de tal, essa asfixia, mas que na verdade isso é uma subjetividade do capitalismo, né? Você tava naquela rotina, agora que você tem o tempo para silenciar, não, você quer continuar produzindo, é aquela mesma coisa passando para cá. E ela falou que não, que ela não quer voltar ao antigo normal, que ela não quer ser como antes e que ela vai tentar não produzir, ela vai ler um pouco, vai fazer em outro tempo. Então as palavras que ela colocou são exatamente o que a gente... Olha só como que conecta, né? Sim, o André Lucas subverteu isso, colocando ali um pouco da biografia dele. Então como que essas palavras que estavam carregadas desse sentido mais crítico sobre o tempo chegam nele de uma outra forma. De um outro tempo, né? Vai para um outro tempo e espaço, né? Ele vai lá para a infância. Então, eu vejo que essa coisa dessa pressão, né? Sobre ser produtivo, tá muito em negação do corpo, né? Um corpo que ele é ali surrupiado e forçado a ser assim diariamente. Aí quando fala o contrário, ele não aceita, ele quer continuar em casa. Eu mesmo no início, eu passei por vários níveis, né? Todos, né? Os estágios. Tem as Mona Lisa lá, aquele meme, altas Mona Lisas, né? Vários estágios. Né? O primeiro foi a depressão total, porque assim, eu perdi muita coisa, eu tava... ia sair com um projeto no Sesc, nas escolas. De contratos, assim, foi terrível, né? O Sesc... Nossa, foi terrível. Eu, assim, nos 3 primeiros dias eu só chorei, fiquei na cama, assim... Eu falei, nossa, não dá mais, não tem mais nada pra eu fazer, sabe? Aí depois que eu fui, né? E a própria revista foi... Aí surge escape, a Mata né? Pacos e traz uma esperança para o povo brasileiro. Um alento, né? Foi bem isso. Mas assim, eu acho que a gente está se adequando bem, né? O ser humano, ele se adapta muito fácil, né? Sim. E a gente vai se adaptar para uma nova realidade, que vai ser a nossa realidade daqui para frente, né? A gente vai ter que pensar, eu acho que muito mais também nesse lugar do amor ao próximo, sabe? Eu acho que isso vai estar muito, porque como a gente olhava para o próximo e como a gente vai passar a olhar a partir de agora, porque a gente vai ter que ter muito amor para não sair por aí fazendo coisa errada, contraindo esse vírus e passando para todo mundo, né? Ou para os seus familiares, para quem você ama. E quem são as pessoas que você ama, né? E aí a gente tem que pensar muito nesse sentido agora também. Eu acho que esse amar o próximo agora vai estar muito mais do que a coisa afetiva, pai, mãe, homem, mulher. Vai estar num sentido mais amplo mesmo, sabe? De humanidade. E repensar mesmo nosso estilo de vida. Eu acho que talvez a gente estava precisando desacelerar um pouco, né? E eu acho que as palavras que ela trouxe foi muito também nesse sentido, né? De pensar como que a gente tem que ser produtivo. E a gente é cobrado, né? Tá no ensino médio, tem que ir para a faculdade, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que produzir. E a gente vive nessa produção louca e quanto mais você ganha, mais você quer, e aquela coisa doida. Então, pensar o que é necessário para viver bem, né? Para ser feliz. E quais são as suas necessidades, né? Às vezes, uma necessidade de um não é a necessidade do outro. Eu acho que esse momento que a gente está agora, a gente precisa pensar muito sobre essas necessidades, né? O que é necessário. Que a gente faz tanta coisa desnecessária, né? Sim. E eu acho que a gente tem tanta coisa desnecessária. A gente tem tanta coisa desnecessária. Cheia de coisa. São incentivados pelo consumo, né? Pelo sistema capitalista, que força a gente a consumir coisa Dia dos Namorados, Dia das Mães, Natal, enfim. Eu tenho repensado muita coisa, inclusive parei de comer carne nessa quarentena. Não foi uma coisa que foi forçada, mas foi uma coisa que eu me via pensando, né? E lendo sobre o assunto, essa coisa da relação nossa com os animais e com os coronavírus que Sim, que surgem, vem dos animais, né? A todo tempo. Muitos outros. Porque a gente tá no 19, né? Já teve vários. Já teve vários. E aí, assim... Eu tenho mais medo é o 17. É 17. Esse aí ainda tá aí, né? Mas ele já vai cair. Pois é, e aí eu fiquei incomodado. E aí eu fiquei pensando, cara, agora é um momento de repensar isso, sabe? E se eu tenho condição de repensar,
Ainda bem que eu consigo trabalhar de casa, né? Eu sou produtor de conteúdo. Sim. Então, assim, como que eu vou influenciar também as pessoas a tentarem pensar nisso, né? Pois é, o publicitário está muito ligado a esse lugar, né, de consumo, né? Sim. Porque Pois é, eu... Como fazer uma publicidade voltada talvez para o reciclar, brechó, né? Talvez um outro. Então a gente repensar o que a gente veste também, né? O que é de couro, o que vem da origem animal, porque também a gente pensar no animal não é só comer, né? A gente veste, né? Sim. A lã que vem da ovelha, então a gente tá tudo nesse ciclo, né? Então repensar isso. E aí eu vejo que a Mata Pacos também vem num momento muito interessante, sabe? Porque ela traz e pode trazer ainda mais reflexões sobre isso mesmo, sobre a vivência, né? Sobre o que acontece no mundo e a gente vê que na terceira edição ela vai para o mundo mesmo e pensar nisso. Mas o mais interessante é essa união, né, de vários artistas nessa segunda edição, que vocês já saem de Mato Grosso, vão para São Paulo, Rio, e essa conexão, né, também pensar que nesse momento de quarentena, como isso também foi possível, né? Sim. Porque as pessoas estão desacelerando um pouco, porque se a gente estivesse vivendo aquele ritmo totalmente acelerado, talvez você não conseguisse parar para pensar a revista, ou parar para pensar quem seriam as pessoas. Foi no tempo certo. Foi no tempo certo, né? num tempo possível também, né? No Porque tempo eu acho possível, é isso aí. foi um tempo que possibilitou isso, né? Porque eu vejo... Isso é muito louco, essa coisa da quarentena, porque eu voltei a falar com muita gente, sabe? Perguntar, oi, você tá bem? Tá tudo certo, né? Engraçado. E eu fiquei tão silencioso, eu comecei a achar que eu tava virando uma cobra. Andando assim, não falando nada, só ficando assim, sabe? Não, eu passei por... Né? Como que... Passei por várias fases, mas assim... Nos últimos dias eu tenho conversado bastante com amigos de infância, assim, que eu não falava há anos, sabe? E até enjoei também de conversar muito. Eu fiquei assim, nossa, não aguento mais comunicação. Toda hora tinha que responder alguém, né? Aí eu fico alternando, né? Um dia muito alegre, outro dia muito fechado, muito, né, tranquilo. Mas a gente fala, é a quarentena que trouxe isso. Eu acho que não. A gente é assim, um dia a gente tá muito bem, outro dia a gente não tá. Porque agora a gente tem tempo pra olhar pra si e nos percebermos assim. Enquanto Antes você indivíduo, tinha que ser enquanto assim, sociedade. mas tem que trabalhar, tem que trampar, tem que fazer um negócio, tem que sair. Não dava tempo nem pra sentir a tristeza. Não. Sentia, mas ia. Tô triste, mas tô dando A hora que você via, tava dentro de um copo, né? A tristeza que tava bebendo. As lágrimas ali. Bebendo minhas próprias lágrimas. Mas eu acho que tem um lado bom, sim, nisso. A gente tem que se perceber. E a gente ainda vai passar, eu acho, muito tempo nessa, né? A gente nessa situação sem ministro, sem... Enfim, a gente tá aí meio... Uma situação que tá global também, né? Que a gente vê que muitos países estão sofrendo aí com esse novo modelo de vida e principalmente com as políticas sociais, políticas públicas que precisam melhorar, né? A gente precisa ter políticas sociais e públicas, né, para que as coisas aconteçam, para que as coisas antes ter uma saúde, educação, coisas básicas, né, saneamento. A gente vê, vamos lavar a mão com mais frequência. Tem lugar que não tem água encanada, que não tem água potável. Então por isso que eu falo que essa quarentena a gente tem que ter mais amor ao próximo e é esse próximo, sabe, que não tem água encanada, que não tem... Às vezes não é nem amor a esse próximo, às vezes amor é esse longe, né? Sim, que às vezes longe, na verdade é uma pessoa que está muito essas longe. Essas pessoas que estão à margem, né, da Sim. sociedade, que vivem à margem. Às vezes mora, né, fisicamente do lado e a gente tá num abismo aí, né? Sim. Ontem eu tava assistindo uma live, eu até postei, será que estou vivendo ou assistindo lives aleatórias? Da Rita, né? Do Tempero Baiano, Tempero Drag, isso. Cara, eu acho que ela é uma mulher sensacional, né? Aquela drag. Vocês se parecem um pouco. Uma amiga já me falou isso, a Duda. Ela falou assim, bicha, você é igual a Rita, ácida. Falei, eu sou crítica, né? E aí ela tava falando justamente disso. A gente não pode aceitar que a gente não tenha planejamento de coisas básicas, né? A saúde é uma coisa básica, a educação é uma coisa básica. E a gente não tem, a gente tá deitando pra isso, né? Achando que tá
tudo tranquilo. E ela é muito crítica, né? E muito, Eu muitíssimo gosto muito de assistir inteligente. ela muito antes, e agora que ela tá trazendo coisas sobre a quarentena também, tá incrível, né? Então a gente volta aqui com o Mata Pacos no terceiro bloco para falar da terceira edição da revista. E vamos aí pensando, né? Acho que o Caio e o Lucas estão aqui já pensando na quarta edição, porque mal lança uma, eles já estão aqui. Temos surpresas. Vem Sim. surpresas, acompanhe. Logo mais a gente fala onde você consegue acessar para ter acesso à revista, para conhecer esse trabalho. Fica com a gente no terceiro bloco do Cultura Livre.